Bem-vindo mais a uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 13, a última lição do trimestre. Até aqui a jornada foi gratificante, estudando sobre a Trindade, como a Trindade funciona. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nessa lição vimos como ela se conecta com a igreja e a sua missão. O texto áureo diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. A redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Então, cada um tem um plano que executa de acordo com a vontade de Deus, com a capacitação do Espírito Santo. A Trindade é a base da fé cristã, é o fundamento da vida e da missão da igreja. Pai, Filho e Espírito Santo atuam em perfeita unidade na eleição, redenção, santificação e envio da igreja ao mundo. É uma obra completa da Trindade. O Pai nos elege, o Filho nos redime e o Espírito Santo nos capacita a desenvolver os nossos dons, os nossos talentos em prol da humanidade que precisa encontrar Jesus, que precisa encontrar alívio e salvação na obra de Cristo Jesus, naqueles que de antemão Deus já os elegeu para a vida eterna. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como o povo de Deus. Então nós estudamos nessa lição como que a Trindade atua em favor da igreja. Deus, de antemão, pela sua presciência, ele já elegeu aqueles que seriam salvos pelo sacrifício do seu Filho amado, Cristo Jesus. E o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, para crerem no sacrifício de Jesus. Só que ele não faz isso sem o agente humano. O agente humano é uma obra, não vou falar importante, mas uma obra necessária para a eleição desses redimidos, para sustentamento da igreja. É o ser humano que testemunha da verdade do Evangelho, com boas obras, com palavras, com testemunho, sendo fiel nas suas posses, sendo fiel na obra missionária, sendo fiel em todos os detalhes. O plano da igreja se estabeleceu na mente de Jesus, quando ele deixou os 12 discípulos para pregar o evangelho do reino, para ensinar os seus ensinamentos.
mas ele diz para ficar até receber o poder do alto. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles receberam poder para testemunhar. E assim é conosco. Quando nós se batizamos, nós recebemos o batismo também do Espírito Santo e temos o poder de testemunhar, de pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem, pregar as boas novas do Evangelho para aqueles que precisam da salvação em Cristo Jesus, que vive uma vida fora dos planos de Deus. A Escritura demoestra aos crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele, o amor que devemos ao irmão. Permanecer nesse amor denota a verdadeira comunhão, que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã. Tudo que nós fazemos para o reino de Deus tem a base o amor. O amor é o ponto central do Evangelho. Jesus falou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Se você ama os necessitados, as viúvas, os órfãos, os pobres, os da sua casa, você tem sido um plano restaurador de Deus em sua comunidade. Se você ama os seus irmãos, independente de eles terem feito algo contra você, você está demonstrando que você tem um Espírito Santo de Deus. O amor de Deus é o que nos capacita a pregar o Evangelho. Que nós venhamos buscar esse verdadeiro amor que identifica o verdadeiro cristão. Não é a doutrina certa, não é a teologia mais correta, não é um entendimento das Escrituras, tudo isso faz parte. Mas mais importante, se não tiver amor, nada serei, já diz Paulo. Então o importante de tudo na vida do cristão é o amor. Que vocês e eu venham amar o nosso semelhante e amar a Deus acima de todas as coisas e transmitir essa missão que Jesus deixou para os seus discípulos, que é pregar o Evangelho. A Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Essa é a conclusão dessa lição. Semana que vem nós começamos com uma nova jornada trimestral de uma nova lição. Que vocês venham estudar essa lição, se não estudou, entender cada dia mais o plano da Trindade em sua vida e que vocês venham comprar a próxima lição e estudar. Acompanhe esse canal, pois estou sempre trazendo conteúdo teológico para o nosso crescimento espiritual. Até mais.